Seja muito bem-vindo a esse espaço. Muito prazer, eu me chamo Roberta. Muito prazer aqui nesse espaço. Se você não conhece, deixa eu apresentar brevemente. Aqui é um espaço que a gente dedica aí para refletir sobre a nossa vida, sempre pautado com a palavra do Senhor, que é um livro milenar cheio de sabedoria para a nossa vida. Por que que a gente vai desperdiçar, né? A palavra de Deus para nós viva. Quem sabe você tá aí e pensa assim: ah, esse livro é tão ultrapassado. Eu lembro lá dos meus avós, dos meus bisavós, com esse livro aberto na estante, empoeirando, ali no livro de Salmos, que geralmente é isso que acontece nas famílias, né? A gente tinha, agora acho que até não tanto, não tem tanto esse costume, mas antigamente era na sala, ali na estante, a Bíblia aberta. Quem sabe você não vê aí uma utilidade para a palavra do Senhor, para a Bíblia. Você acha que é um livro antigo, com histórias ali arcaicas, mas aí que eu te digo, você está muito enganado. Nos acompanha aqui no canal que você vai ver que a Bíblia é um livro muito prático e com muitas coisas atuais, na verdade, com tudo que a gente precisa, com todos os conselhos diretos do Senhor, né? Homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia. E a gente tem esse registro aí hoje em dia, nós temos esse registro para a gente poder ter mais sabedoria para tocar a nossa vida. Então, essa breve introdução aqui, para você que é novo aqui no canal, novo nesse espaço, para você se situar. Então, vamos a uma nova reflexão aqui nesse vídeo. O assunto de hoje é o seguinte, um assunto polêmico. Já vou iniciar com uma frase muito polêmica. É muito bom aproveitar o tempo de choro. Calma, vamos desenvolver essa ideia, porque hoje em dia é quase um tabu a gente pensar assim, né? Ai, poxa, vamos chorar aí o que a gente tem para chorar, vamos aproveitar esse tempo. É quase como se a gente estivesse se colocando num lugar aí de incentivar a tristeza, incentivar o desânimo, e calma, não é esse o lugar aí. Vamos desenvolver essa ideia e eu vou te mostrar que, inclusive, na Bíblia existe algo a ser pensado sobre isso. Porque assim, vamos colocar em coisas práticas da nossa vida. Vamos ser muito sinceros, né? Eu quero te fazer esse convite a olhar para ti mesmo, olhar para a tua história, para a tua trajetória de vida e vamos ser muito honestos. Nem sempre a gente tá bem, né? Hoje em dia, aí, com as redes sociais, é um apelo muito grande à imagem, à aparência, à estética, que é quase assim, a gente é visto como pessoas muito das esquisitas, né? Se a gente admite que a gente não tá bem, se a gente demonstra aí que a gente tá talvez mais sério, mais pensativo, mais triste com alguma coisa, é quase que tu é obrigada a colocar um sorriso no rosto, às vezes passando por situações desafiantes na tua vida. As pessoas quase te dão um tapinha nas costas dizendo assim, ah, levanta a tua cabeça, vamos lá, segue em frente, finge que nada aconteceu e vamos embora. Às vezes, numa boa intenção, as pessoas aconselham isso, né? Mas o importante é a gente ser muito sincero com os nossos sentimentos, porque muitas vezes, nesses processos da vida, Deus vai lapidando e nos ensinando tantas coisas que se a gente não aproveita, assim, de vivenciar mesmo os processos da nossa vida, a gente vai se iludindo e se enganando. E coloca aí para mim nos comentários se você concorda com isso, se você identifica que muitas vezes a gente se ilude na vida. Eu estava pensando um pouco sobre isso, né? Quantas pessoas elas passam por rupturas na sua vida, por desafios, por dificuldades, e elas querem fugir às vezes da dor e logo elas já arrumam uma distração. Eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, né? Que muitas pessoas, quando elas não estão no caminho do Senhor,
Aí a gente consegue compreender que as pessoas se jogam quando elas estão assim no meio de uma decepção muito grande, de um vazio existencial, uma tristeza, elas se jogam assim para os vícios, né? Se jogam para bebida, às vezes para as drogas, para o sexo, enfim, se joga para os prazeres, porque é uma forma de anestesiar a nossa alma. Todos nós, os seres humanos, a gente tem essa tendência de fugir da dor, mas a gente tem que entender que o nosso processo de vida, muitas vezes, na nossa dor, é onde a gente vai encontrar as respostas para a nossa vida, né? A cura para a nossa vida, é onde a gente vai encontrar a presença do Senhor mais forte na nossa vida, nos direcionando e nos trazendo a cura. Quando a gente olha de frente aquela dor ali que às vezes nos acompanha por tantos anos e a gente nunca teve a coragem de olhar, encarar aquela tristeza, aquele vazio, às vezes uma solidão, uma decepção, um vazio na alma. E muitas vezes, quando Deus permite situações na nossa vida que as nossas ilusões elas se evaporam, porque vamos colocar aqui ilusões, né, em exemplos. Gosto muito de trazer exemplos aqui para os nossos vídeos. E aqui eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, muito pelo contrário. Eu vou dar aqui exemplos de situações que Deus nos abençoa na nossa vida, né? Com uma família, com um trabalho. Mas quantas vezes na vida a gente se depara aí com situações que quando vê a gente não tem mais a nossa família. Pode ser às vezes nada tão drástico, às vezes pode ser situações bem comuns, vamos colocar situações amenas aqui como exemplo. Digamos que você já é uma pessoa assim lá para os seus 50 anos, digamos assim, né? 40, 50 anos. De repente já tá com filhos adultos e os seus filhos resolvem fazer a vida deles, normal, que bom, né? Estão indo para o caminho certo, estão tendo autonomia, desenvolvendo autonomia, estão fazendo a sua vida, é o natural das coisas. Mas você como pai, você como mãe, você sente aquele baque, aquela pequena crise, né? Uma crise boa, porque afinal de contas é pro bem que o seu filho tá saindo, tá se desenvolvendo, tá tendo autonomia, fazendo a vida dele. Mas isso não impede de você sofrer aquele baque, aquela vai ter que acomodar aquele ajuste das emoções novamente, vai ter que acomodar a rotina, acomodar as coisas, realinhar, né, as situações, reorganizar às vezes ali uma rotina, quem sabe a sua vida sempre foi muito focada ali para o seu filho. Quando vê o filho sai de casa, olha como as ilusões elas vão se evaporando. E aqui não é uma coisa ruim um filho, né? A rotina com um filho, mas tudo na nossa vida não deixa de ser uma ilusão, né? Porque a gente não tem concretamente tudo, né? A gente tem e não tem as coisas. A única coisa que a gente tem a certeza na nossa vida é o amor e a presença de Deus, que Deus nunca vai nos abandonar, né? Não importa, pode ser no mais alto céu, embaixo, enfim, qualquer lugar. Deus não vai nos abandonar nunca. Essa é a maior certeza da nossa vida, da nossa existência. As outras coisas, sim, elas são ilusões, elas são passageiras, porque você pode estar muito bem no seu casamento, você pode estar muito feliz, muito pleno, pode ser um casamento maravilhoso, que vocês não têm desavenças, né? Tá tudo no padrão lá, né? Ok. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe, a gente sabe que a nossa vida aqui nesse mundo ela é finita, ela tem um período, um tempo, né? Um ciclo. E isso pode, daqui a pouco, modificar toda a sua vida. Então, não deixa de ser uma ilusão, porque a gente tem as coisas e não tem. Isso é muito difícil da gente assimilar, né? A gente tem um trabalho, a gente pode estar muito feliz, muito realizado na nossa profissão, e ao mesmo tempo a gente não tem. A gente pode até ser um servidor público, né, com estabilidade,
mas daqui a pouco a gente executa uma função que a gente gosta muito, pode não, daqui a pouco não executar, daqui a pouco a gente tá feliz naquele ambiente de trabalho, daqui a pouco pode não tá, né? Então é nesse sentido que eu quero te levar a pensar na questão das ilusões. Muitas vezes as nossas ilusões, elas evaporam. Até mesmo a gente pode não perder as coisas, mas a gente pode achar assim sem sentido. Eu coloquei aqui o exemplo do serviço público, né? Quem sabe você batalhou muito por um trabalho, passar num concurso, enfim, alguma coisa que você desejou muito. E você chegou lá naquele lugar e você pensa, ai, sem graça, assim, perdeu a graça, né? Ai, já senti assim falta de motivação de estar aqui. Porque a gente vai modificando, a gente vai mudando na nossa vida. Às vezes a gente idealiza tanto as coisas e quando a gente conquista, a gente vê que não é tudo aquilo que a gente idealizou. Enfim, isso não deixa de ser aí as ilusões da nossa vida evaporando. E tudo isso para dizer o quê? E dentro da nossa frase inicial, da gente estar aceitando a dor, aceitando o sofrimento na nossa vida, né? Nesse sentido, tentando se apropriar de forma benéfica nesse processo, porque é importante a gente olhar de frente à verdade, né? Olhar que as coisas na nossa vida, elas não passam de ilusões. Tudo, por mais que sejam coisas boas, como eu disse, né? Presentes do Senhor na nossa vida, uma família, um trabalho, enfim, um conforto material, todas coisas boas, legítimas, presentes do Senhor na nossa vida, mas elas são, sim, muitas vezes ilusões, porque elas são coisas que daqui a pouco pode ser tirado de nós, pode a gente não ter mais aquelas coisas, não são coisas concretas, e não são coisas que a gente vai ter a certeza que sempre vai ter. E quando a gente perde, seja por um motivo ou por outro, né, seja perder mesmo ou perder o encanto por aquela situação, por aquela conquista, a gente precisa vivenciar com honestidade o nosso período de sofrimento. E calma, não sai ainda do vídeo, não fica apavorado com isso que eu tô falando, como dizendo assim, poxa, mas essa mulher aí tá incentivando que eu fique triste, que eu fique deprê, que eu fique desanimado. Não é isso, me entenda, por favor, não é isso. Muito pelo contrário. A gente precisa passar pelos processos na nossa vida com honestidade. Quando a gente não vivencia o sofrimento, quando a gente não é honesto com a dor que a gente está sentindo, a gente só camufla, né? A gente faz aquele famoso tapar o sol com a peneira. A gente camufla as situações, vai fingindo, coloca um sorriso no rosto e finge que tá tudo bem, mas lá no nosso íntimo a gente não. Muitas vezes a gente não é curado, porque a gente não teve aquela sinceridade com a gente mesmo e também diante de Deus, com as nossas dores, porque através da nossa sinceridade, a gente vai oportunizar a cura na nossa vida, né? Porque a gente vai reconhecer o quanto a gente necessita ali mudança, transformação, ajuda naquela área da nossa vida. Vou te dar um exemplo, digamos que vamos seguir naquele exemplo ali do filho que saiu de casa, o ninho vazio, a mudança aí de fase, ou talvez uma aposentadoria, e aí daqui a pouco você pensa assim, tá, mas e agora? Dá aquela pequena crise pensando, né? Poxa, e agora? O que serve a minha vida? E agora? A rotina tá diferente. Seja qualquer situação, essas situações na vida da gente, a gente precisa olhar de frente e pensar assim, peraí, por que que eu tô com essa crise? O que que eu tô sentindo? Será que eu tô sentindo solidão? Será que eu tô sentindo vazio existencial? Quem sou eu, né? Qual é o propósito da minha vida? Porque aí a gente vai pensando mais profundamente na nossa existência, porque às vezes a gente confunde
a nossa identidade, ou a gente confunde quem somos, né? Confunde o nosso propósito com as coisas que a gente vai fazendo assim da rotina, né? A gente vai se perdendo no meio dessa rotina aí e vai também se anestesiando. Apesar da rotina ser muito boa, muitas vezes a gente faz coisas legais, coisas produtivas, coisas boas. Me entenda, não estou falando mal das rotinas, das fases, né? Enfim, mas a gente precisa ter um olhar sincero com a nossa vida para poder ultrapassar as fases, porque senão a gente não avança, a gente fica assim, andando em círculos, às vezes só mudando a nossa dependência emocional. Digamos que você teve aí esse pequeno estresse, pequena turbulência com um filho que saiu de casa, mas aí você se questiona por que que eu tô com esse vazio? Às vezes o nosso vazio que a gente deposita numa pessoa, num outro ser humano, é uma dependência emocional. E aí você vai se dar conta que no momento é o seu filho, mas lá atrás talvez foi um pai, uma mãe que você foi dependente emocional, que você sentiu um pânico aí de perder. E a gente tem que se desprender das coisas, né? Como eu disse, tudo é uma ilusão, porque a gente não é dono de nada, a gente não é dono de pessoas, a gente não é dono de coisas. Então, se a gente já tiver esse coração aí desprendido, né? Tem um pastor que fala muito assim sobre deixar ir, não insista. Então, é muito difícil a gente fazer esse exercício, é muito difícil porque a gente realmente se sente dono, né? Principalmente dos filhos. A gente tem esse apego, né? O medo de perder, o medo de estar longe, enfim, essa super proteção. Mas a gente necessita exercitar isso, entender que o que a gente tem de concreto na nossa vida, que nos preenche, que não é uma ilusão, é a presença do Senhor na nossa vida. De resto, tudo pode modificar a dinâmica da nossa existência, da nossa vida, a nossa rotina, tudo pode modificar. De um dia para o outro pode vir uma notícia que modifica toda a nossa vida. Daqui a pouco, uma mudança no trabalho, enfim, tantas coisas, N situações. E como eu coloquei aqui de exemplo, às vezes até internamente a gente modifica, né? Aquele lugar que a gente tá, a gente achava assim, poxa, quando eu chegar nesse lugar vai ser top, vai ser muito legal, eu vou estar plenamente satisfeito. Aí a gente chega, a gente vê assim, pá, não tá mais interessante, não é tudo aquilo que eu imaginava. Então, nós mesmos vamos mudando, né? Vamos mudando os nossos interesses, a nossa fase. Então, a gente não deve colocar a nossa vida, né? A nossa sentido da nossa existência em coisas frágeis, né? Em ilusões, né? Em ilusões. A nosso coração, a nossa vida não pode estar nisso. A gente tem que entender que o que é de concreto na nossa vida é a presença do Senhor. E a gente aproveitar essas fases de luto, né? Não deixa de ser um luto quando a gente perde um trabalho, quando tem uma ruptura num relacionamento, uma dor, um luto mesmo, a gente vivenciar aquilo ali, porque é impossível, né, que diante de uma perda a gente não vai sofrer, só se a gente for pessoas apáticas, insensíveis, né, pessoas que absolutamente não sentem nada, não, é impossível. E hoje em dia, como eu estava dizendo, tá tanto um apelo aí de aparência, quase um pecado capital aí, a gente demonstrar algum tipo de tristeza, inconscientemente, né, as pessoas aí, o senso comum já já cobra, né, que a sociedade, que as pessoas já têm aí um sorriso no rosto, ah, não, poxa, levanta a tua cabeça, né, e sempre dando justificativas, ah, não, mas foi melhor, não, vai ser melhor, né, vai ser isso, tentando olhar o ponto positivo. Às vezes isso é uma característica legal, admirável, mas tem coisas que a gente não tem como dar a resposta e ver
como um ponto positivo. Tem coisas que simplesmente a gente vai vivenciar aquela dor ali, vai vivenciar aquele momento e depois vai seguir em frente. Mas é importante a gente ter a sinceridade, né? E viver aquilo ali. Não se entregar, não se jogar uma tristeza, uma depressão, né, um desânimo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é a gente respeitar os nossos sentimentos com sinceridade, porque Deus compreende isso. Deus, que é Deus, o nosso Criador, ele não nos cobra que a gente esteja sempre feliz. Ele entende que vai ter momentos que vão ser mais desafiantes, que a gente vai estar mais, talvez mais pensativo, né? Elaborando ali aquelas questões todas, as mudanças. E eu separei para nós, aliás, um trecho no livro de Eclesiastes falando que assim, há tempo para tudo nessa vida, né? Um trecho muito legal para a gente pensar. E a gente vai pensar justamente isso aqui, olha, que fala, ó, há tempo de chorar e tempo de rir. Então, a própria palavra nos diz isso, que tem tempo para todas as coisas. Então, por que que às vezes a gente foge do tempo de chorar? Se às vezes é realmente assim, justamente o processo que Deus está na nossa vida para gente chorar, né? A gente, homens, né, meninos, eles desde pequeno escutam, né, às vezes os pais dizendo, principalmente os aqui no Rio Grande do Sul, né, tem uma cultura assim, né, mais assim em relação aos meninos, e aí diz assim, engole choro, o homem não chora, olha só que coisa séria, né, ensinar isso para uma criança, reprimir o choro, se a própria palavra diz, há tempo de chorar e tempo de rir. Então, a gente precisa respeitar esses tempos e identificar relacionamento com Deus, a comunhão com Deus vai nos ajudar a ter esse discernimento da fase que a gente está. E a gente não buscar, assim, ilusões e escapes, né? Tentar anestesiar ali a nossa dor. Porque às vezes a gente pensa, eu vou fugir aqui dessa situação que eu tô muito triste, mas eu vou me distrair, vou passear, vou sair com uma amiga, enfim, né? Tem pessoas que terminam um relacionamento e não conseguem ficar sozinhas e já partem para uma outra relação, às vezes não estão nem curadas, não estão nem tão machucadas ainda e partem para um outro relacionamento para se distrair, para preencher aquele vazio, porque é difícil de encarar a incerteza, né? É muito difícil encarar, às vezes, essa mudança de rotina, esse sentimento de solidão. É muito difícil a gente olhar de frente para isso, não é algo fácil, né? Não é algo fácil, mas é o que Deus deseja para nós, é a verdade, né? A verdade vai nos libertar. Inclusive a verdade da gente olhar de frente para a nossa vida, né? Com franqueza, com sinceridade, olhar para dentro da gente, olhar os nossos sentimentos, né? Que as nossas emoções, elas são sinalizadores aí, né? Da nossa vida, de como que tá as coisas. Então, se a gente tá sentindo essa solidão, digamos assim, isso é um sinalizador de algo, né? Por que que a gente tá sentindo dessa forma? Aí a gente pode pensar em relação à dependência emocional, como eu falei antes. De repente, a gente tem aquela angústia, aquela coisa de ficar sozinho, a gente sempre necessita estar com alguém. Então, a gente precisa ir na raiz do problema e pensa assim, por que que eu sou uma pessoa dependente emocional? Por que que eu não consigo, eu me sinto angustiado de pensar em ficar sozinho? Tem um problema aí, né? A gente tem um problema aí para ser resolvido. A gente tem que ir para Deus e orar, pedir, Senhor, me traz a cura nessa área, eu não quero ser assim. Eu quero que a tua presença me baste. Eu não quero ter essa angústia ou esse sentimento de solidão. Então, todas as emoções são sinalizadores para nós, de ajustes, coisas que nós necessitamos ajustar na presença do Senhor. A gente não pode fugir disso. É dolorido olhar a verdade, encarar a verdade de frente é dolorido? É, mas é um processo.
é um processo de cura. Se a gente deseja ser curados nas nossas emoções, nas nossas experiências, a gente necessita entrar nesse lugar e respeitar o tempo de choro, respeitar o tempo que a gente não vai estar querendo, né, estar junto com todo mundo, rindo, fingir que nada aconteceu. Não, a gente quer ser honesto com a gente mesmo, né? Entrar nesse processo que o Senhor tem com a gente. Então, que você desenvolva, primeiramente, né, na presença do Senhor, desenvolve esse discernimento. Qual é a fase de vida da sua vida que você está? Qual é o processo que Deus tem contigo individualmente? Porque os nossos processos, eles são individuais. Deus nos trata na nossa individualidade. Então, qual é o seu processo? Você passou por alguma ruptura, por alguma perda, por alguma dor, e você tentou se distrair com alguma coisa, tentando camuflar aquela dor? Então, reconsidere a sua situação. Seja sincero com Deus e peça para o Senhor trazer cura na sua vida, sem você se anestesiar aí com ilusões, com fugas, né? Com escapes emocionais. Olhe de frente, tenha coragem, por mais que doa a gente olhar a verdade, mas é um tempo, a palavra mesmo diz, né? Que há tempo de chorar e há tempo de rir. Então, quer dizer, se de repente você está nesse tempo aí de chorar, de pedir essa cura para o Senhor, né? De pensar assim, poxa, eu não quero mais viver dessa forma, eu quero ser curado. E isso dói a gente olhar a realidade de como a gente está. Mas ao tempo de rir também, isso é uma promessa do Senhor, né? Então não vai ser sempre choro, vai ter o tempo de rir também. Vai ter o tempo da cura, vai ter o tempo aí da transformação interna, mas a gente precisa se lançar nesse processo aí com sinceridade. Então, fica com essa palavra e entenda, em amor eu te digo, eu não estou fazendo aí uma apologia ao desânimo, à tristeza, não é isso, né? Eu creio que você é maduro, entendeu o que eu quis comunicar. Mas é a gente respeitar os nossos processos, isso é muito importante, né? Para a gente ter a verdadeira alegria, a verdadeira plenitude, a cura, né? Só a cura da nossa alma, das nossas emoções, é que vai trazer mesmo essa alegria verdadeira e essa plenitude. Caso contrário, a gente só está se iludindo. Então, fica com essa palavra, fica com essa reflexão. Abraço e até o próximo vídeo.